Gente, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tava meditando meditando um pouco na palavra e eu queria compartilhar com vocês. Se você nunca fez isso, eu queria te encorajar a experimentar, pegar sua Bíblia, ler um pouco, mas aí você pode falar, nossa, mas quando eu leio a Bíblia parece que tá falando outra língua, eu não entendo quase nada. Então, gente, Jesus, quando ele veio aqui na Terra e ele morreu por nós, ele morreu e ressuscitou. Antes dele ir para a cruz, ele falou assim para os discípulos: Eu não vou deixar vocês só, mas eu vou deixar o Espírito da verdade que vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo. Quando você crê no sacrifício de Jesus, que ele morreu e ressuscitou por você, e você confessa, você declara isso com a sua boca, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. E ele vai te guiar, vai nos guiar a toda a verdade. E você chegar e tirar um tempinho assim porque a palavra é como um alimento mesmo, sabe? Então você chegar, você sentar, você tirar um tempo e perguntar: Espírito Santo, o que é que você quer falar comigo hoje? Me ensina, me guia, Espírito Santo. Ele vai falar com você. Gente, todos os dias tem um banquete que está pronto, que está preparado, porque a palavra, a comunhão com Deus é como um alimento para nossa alma, para o nosso espírito. Então, faça esse teste, faça esse teste. Mesmo que seja para sentar e ler um versículo, seja lá como for. E, gente, só para deixar claro, assim, que Deus, o Espírito Santo, ele fala da forma que ele quiser. Ele fala até sem ser através da Bíblia. Mas faça esse teste, essa experiência de sentar ali para ler um pouquinho. Então, a passagem que eu tava meditando aqui hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é em Mateus. Mateus 14. Peraí. Mateus 14, 13, que é quando Jesus alimentou a multidão. E Mateus 14, 22, quando ele andou em cima da água. E eu fiquei pensando assim, né? Tipo, observando Jesus, para aprender com ele, quando ele andou aqui na terra, né? Então, em Mateus 14, 13, fala assim: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Gente, o povo não deixava Jesus quieto. Todo mundo ia atrás dele para poder ouvir o que ele tinha para falar, para serem curadas. Enfim, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças. Então, gente, olha que coisa incrível, impressionante. Como é que pode? Ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão. Gente, isso assim, isso para mim mostra, sabe, como Deus é um Deus de multiplicação, como ele multiplica. Foi assim o que me chamou a atenção, porque eu imagine para os discípulos: meu Deus, mas isso é só 5 pães e 2 peixinhos, o que é esse peixe tanto de gente? Pois é, mas ele é um Deus de multiplicação, ele multiplica, né? Faz milagre. E na parte que, não sei se vocês, acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Quando Jesus andou em cima da água. Fala assim, que Mateus
14, 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Então a gente vê que Jesus, ele tinha muito esse costume. Ele se retirava. Eu imagino assim que ele era muito ocupado, que ele vivia, sabe, cheio de gente para falar com ele, para aprender com ele, para ser curado, enfim. Eu acho que ele era bastante ocupado, mas ele sempre tirava um tempo para ficar sós com Deus. Às vezes ele passava a noite orando e tal, para ficar ali sós com Deus, né? Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele, o barco dos discípulos. Jesus foi até lá, andando em cima da água. Gente, para tudo, como assim? Jesus foi andando em cima da água. Então aí já mostra que ele desafia, assim, a lei da física, né? Porque é uma coisa assim, tipo, meu Deus, ele foi andando em cima da água. Aí já mostra também, assim, eu vejo que, tipo, pra ele nada é impossível. Se pra você é impossível, tá alguma coisa, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas isso é impossível. Tipo, não tem como, é impossível. Pra ele, nada é impossível. Então, continuando aqui. Jesus foi lá. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Gente, se a gente observar, Jesus sempre falava assim: "Não temas, não tenha medo." Ele sempre vai nos encorajar, ele sempre vai. Tem uma parte também na Bíblia que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o próprio amor é Jesus, né? O amor é o próprio Jesus. Então ele sempre falava, muitas vezes quando ele encontrava com os discípulos, ele falava: "Não temas, não temas, não tenha medo." Então eles gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse, continuando aqui. Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro! Socorro!" E imediatamente Jesus estendeu a mão. Então Jesus, ele vai sempre nos encorajar, sempre. Mas no momento que você precisar de ajuda, ele vai estar ali para te estender a mão, ele vai estar ali para te ajudar. Ele estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então a gente vê que ele foi até um pouco duro, mas é porque ele falava. Às vezes ele não vai chegar a passar a mão na sua cabeça, mas ele vai chegar e falar a verdade, ele vai chegar e falar, vai te desafiar, te encorajar. Como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Gente, então, isso que a gente meditou aqui agora, que eu compartilhei com vocês, é um pouquinho assim, sabe, da imensidão, da fonte que é Deus, que é Jesus, e que está disponível para cada um de nós. Experimente isso, tire um tempo para você falar com Ele. Deus não é uma religião, Ele não é religioso, Ele não tá nem aí para religião. Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele olha o seu coração, os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, faça esse teste, gente, tire um tempinho para falar com Ele, para ler a Bíblia, e você vai ver como isso é bom. Então, um beijo, fiquem com Deus e tchau.